Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Clara e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro de contos do Cardan, né? Mais conhecido por Livro do Cardan. How the King of Elfin Learned to Hate Stories é o livro de contos do protagonista masculino da série de livros Príncipe Cruel da Holly Black, que é uma das minhas séries favoritas de fantasia, e vocês já devem ter percebido que eu gosto muito dessa história, desses personagens. Esse livro foi lançado ano passado e todo mundo ficou surtando quando saiu o anúncio dele, sendo que em O Príncipe Cruel, os 3 livros, né, a trilogia, são em primeira pessoa pela personagem feminina, que é a protagonista Jude. Mas aqui a gente vê o ponto de vista do Cardan, o que é uma coisa diferente, bastante apelativa, porque assim, dá pra perceber, lendo O Príncipe Cruel, que existem muitas coisas sobre ele que ele não conta, que ele não deixa transparecer, sobre essa formação de caráter dele, né? Que caráter! Mesmo com o último livro, que é onde a gente vê um desenvolvimento muito grande dessa personagem, né, do Cardan, ele se abre com a personagem feminina, ele fala sobre sentimentos. A gente percebe que essa personalidade dele, de ser o príncipe cruel, era uma máscara, que de certa forma se mesclou com a personalidade dele. Uma coisa que ele teve que criar para ele sobreviver aos horrores da corte, como um príncipe que ninguém liga, que ninguém tá nem aí pra ele. Esse foi o personagem que ele criou para ele conseguir ser relevante naquele espaço. E nesse livro aqui, é um livro de contos. Eu sei que muitas pessoas não gostam desse formato. Particularmente, eu gosto muito, porque eles são uma coisa que cada um, ele tem algo ali por trás, um objetivo por trás dele. É uma coisa que tem começo, meio e fim. Às vezes o final é aberto, mas geralmente quando são contos, eles têm um objetivo que é alcançado rapidamente, porque é uma história um pouco menor. E se o autor conseguir, ele vai tornar esse gênero, né, o conto, uma forma de apresentar essas informações de uma maneira muito impactante. Alguns desses contos se passam antes do primeiro livro da trilogia, outros passam durante o primeiro livro, principalmente, e se eu não me engano, apenas 2 se passam depois do final da trilogia. Existe uma linha cronológica nesse livro que faz sentido. É como se fosse um livro de origem do personagem Cardan. Então, se você não gosta dele, eu sinto muito, mas nós que gostamos dele continuamos vencendo todos os dias. Muita gente reclamou que esse livro não tinha muito do casal, que eles queriam ver mais sobre o casal, não sei o quê. Gente, eu também queria. Claramente, Holly Black não quer nos dar isso. Mas assim, eu entendo o objetivo da Holly com esse livro aqui, que foi apresentar a construção do caráter extremamente duvidoso desse personagem. Além de tudo, é uma edição muito bonita. Eu só acho que era um pouco fedida. Eu não sei o que rolou, mas tem cheiro de mijo velho, gente. Eu tô aqui pra falar a verdade. Esse livro cheira a mijo. Mijo. Sabe aquele que ficou ali 2 semanas e ninguém limpou? Esse é o cheiro desse livro. Eu comprei ele em inglês, porque provavelmente é a editora que lança esses livros aqui no Brasil, da Holly Black. A Galera Record, eles vão lançar esse ano, mas eu não tenho certeza. Eu vou mostrar certinho a edição pra vocês, aqui enquanto eu falo sobre os contos, pra vocês verem certinho como ele é todo ilustrado. E quem fez as ilustrações foi a Rovina Kai. Eu vou comentar um pouco sobre os contos aqui pra vocês e depois fechar falando sobre a ordem e sentido que eu achei que esses contos tiveram pra criar essa obra, no caso. Tem o mapa de Elfen. E a gente tem uma página que abre o livro, que tá falando sobre a origem desse personagem. Nasceu numa família real que já tinha muitos herdeiros, que ele foi deixado para ser alimentado por leite de gato, que nasceu também com uma profecia pendurada sobre a cabeça dele, já definindo que ele ia ser a destruição do trono e uma desgraça de pessoas, em todos os sentidos, assim. O povo das fadas, dessa mitologia especificamente, que a Holly Black escreveu, eles levam muito a sério essas coisas de profecia, de o que o carinha viu nas estrelas. Então, isso definiu muito o papel dele dentro da corte, né? E desde pequeno ele sabe disso, que ele não vai servir pra nada, basicamente, só pra ser uma desgraça mesmo. Gostoso, né? Aqui a gente tem essa breve introdução sobre o personagem, e aí eu acho muito engraçado essa quebra da quarta barreira que a gente tem aqui, que a autora se comunica diretamente com você. E depois que a gente vira essa página, a gente tem o título do livro, Como o Rei de Elfhame Aprendeu a Odiar Histórias. Então, o que a gente vê nesse livro são várias histórias contadas e é tudo muito, de certa forma, metalinguístico, porque a gente aprende como o Rei de Elfhame aprendeu a odiar histórias por meio de histórias, e a gente vê que esse rolê das histórias tem um sentido muito legal, porque tem uma história em específico que se repete 3 vezes em 3 contos. Achei isso incrível. Isso teve um papel na personalidade do Cardan, essa relação dele com as histórias. Então,
o que acontece? O primeiro e os 2 últimos contos se passam após a Rainha do Nada. Apesar dos contos serem separados, eles têm uma relação entre si e eles fazem sentido como um grupo. O primeiro conto se chama O Rei de Elfheim Visita o Mundo Mortal, que é um conto rápido, assim, mostrando um pouco de como o Cardan vê esse mundo mortal e um passeio que ele vai fazer até lá com a Jude. E basicamente essa perspectiva dele sobre ela. É uma coisa introdutória, assim, pra depois se conectar com o final do livro. O negócio começa a ficar interessante aqui no conto 2. O príncipe de Elfheim é rude. Então a gente já vê que no conto 2 a gente volta para quando ele era príncipe e a gente vê essa ilustração dele menino. A gente já sabe que isso vai se passar bem antes de Príncipe Cruel. Nesse conto ele tem um encontro com uma mulher troll e ela conta uma história para ele que termina de uma forma que ele não gosta. A gente vê que ele como menino tinha essa personalidade ainda um tanto intocada, que ele já tinha uma língua comprida, assim, tipo a mulher troll falando com ele lá e ele um menino. Mas ele era curioso, ele gostava de ouvir histórias, mas essa história que ela contou pra ele meio que não tinha um final feliz. E, enfim, ela encontra ele como menino e conta essa história. Conto número 3, a gente vê como que foi essa infância do Cardan na corte. A gente vê basicamente como que foi pro Cardan nesse processo dele ser criado pelo Balikin, um dos irmãos mais velhos dele. Nesse ponto da vida dele que ele começa a criar esse personagem que só vive bêbado, que não tem propósito nenhum, que é cruel com as pessoas, principalmente com os humanos, da crueldade das fadas. Ele se personifica nessa forma, né? E ele vê que aquilo surte um efeito, surte uma resposta, porque ele tava cansado de ser invisível. A partir do momento que ele vê que aquilo surte uma resposta na família dele, é nisso que ele se personifica, né? E a gente vê nesse conto também a chegada da Nicasia na corte. Ele acaba criando uma amizade com a Nicasia. E aí isso meio que garante também uma importância maior pra ele dentro da corte, porque ele é a única pessoa que a Nicasia se interessou ali. E logo no fim desse conto, a gente vê que se forma o grupinho dele, né? Ele, a Nicasia e o Loki. E tem o Valerian também, mas irrelevante. No quarto conto, a gente vê uma coisa bastante engraçada. O Cardan, ele liberta a mulher que batia nele lá na casa do Balekin. E esse conto mostra pra gente essa perspectiva que ele teve, essa raiva dentro dele. Você meio que pensa, cara, por que ele soltou ela? É o que ela pergunta, é o que a gente se pergunta. O que isso representa psicologicamente pra personagem é algo muito forte. Esse conto, ele é rápido, mas ele também é bastante esclarecedor sobre essa relação que o Cardan tem com ele, com essa pessoa que ele é fora e dentro da casa do Balekin. Ele apanha de um ser que ele aprendeu que é inferior a ele se sente extremamente inferiorizado, ele responde isso com raiva. Ele mantém isso dentro dele, essa vontade de ser visto, de ser ouvido. Ele revida isso com a raiva, com os excessos, mas no fundo a gente vê que existe algo bom ali. No quinto conto, a gente já vê pela ilustração que a Jude vai aparecer. O que acontece aqui é a primeira impressão que o Cardan teve desde a primeira vez que ele viu ela. E o que ele pensou, como ele se sentiu em relação a ela. Quais foram as perguntas que surgiram na cabeça dele quando ela apareceu, quando ele teve esse primeiro contato com ela. Qual foi o efeito que ela teve nele, porque só dela estar ali, naquelas circunstâncias, ela já teve um efeito na vida dele, nos pensamentos dele, no caráter dele. Daí vocês vão pegando, né? Vão pegando o negócio. No sexto conto, a gente tem essa interação do Cardan com a Nicasia. A gente tem essa experiência que eles têm juntos no fundo do mar. É bem aquela coisa de que eles estavam apaixonados e Cardan pensa, no fundo do mar eu posso ser rei em vez de só ser um príncipe ignorado aqui. Só que aí ele tem uma experiência em particular no fundo do mar que nunca muito sério. Nesse sétimo conto, a gente vê como o Cardan conseguiu o exemplar de Alice no País das Maravilhas. Ele reencontra aqui a mulher troll do segundo conto. E ela conta duas versões daquela mesma história pra ele. E a gente vê que, de certa forma, o Cardan, ele meio que se coloca no lugar desse garoto da história. Isso é muito simbólico, porque do jeito que a história se conduz, a gente vê que ele tá tentando decidir sobre a própria personalidade dele, enquanto ele reflete sobre aquela história. E a mulher troll fica brincando com os aspectos, com o final da história, e ele fica confuso, e ele fica bem reflexivo, não só sobre a história, mas sobre ele mesmo, a gente percebe isso. Então, essa dinâmica com essa história que a mulher troll conta pra ele é bastante interessante. O oitavo conto é como o príncipe de Elfheim aprendeu a odiar histórias. A gente vê aqui nesse conto aquela vida de festas e de excessos do Cardan, e quando ele chega num ponto que ele pega o Loki e a Nicasia juntos, que é aquela traição que rola, né, por parte dos dois. E aí tem um quebra-pau aqui com o Loki. De certa forma é muito triste, porque a Nicasia era a única pessoa que ele confiava e ela parte o coração dele, né? Você fica assim, caralho,
porque logo no conto anterior tinha um rolê sobre corações de pedra também podem se partir e não sei o que. A gente vê que ele passa dias mergulhado na raiva, no ódio, só enchendo a cara e não sei o que, e que ele encontra certo prazer em submeter as pessoas que ele acha que são inferiores a ele a situações porque ele tá chateado, porque ele tá fragilizado. Então ele desconta isso nas pessoas e principalmente nas garotas humanas, né? O que acontece é que é toda essa situação com a Nick Cage, com o Loki, ele percebia que o Loki tava fazendo aquilo com as duas e aquilo causava muita raiva nele. O Loki primeiro tira a Nick Cage dele, depois troca a Nick Cage por uma menina humana. Tudo aquilo tava mexendo muito com a cabeça dele, como ele se percebia inferior ou superior. E aquilo tava fazendo ele se sentir, obviamente, inferiorizado. E ele retaliava depois com ainda mais raiva. Principalmente em relação a Jude, que tava o tempo todo com aquela pose de que ela era superior a ele. Então é aquela coisa do jogo de poder um com o outro, mas na verdade o problema dele com a Jude era muito mais um problema dele com ele mesmo do que com ela, sabe? Eu acho que esse livro esclarece bastante isso. Enfim, no 9º conto, a Nikki já vai conversar com o Cardan e aí a gente ainda vê o desenrolar disso tudo e a gente vê aqui a perspectiva dele de quando acontece aquela confusão e ele os amigos deles atacam a Jude e a Taryn e jogam elas no rio lá. E a gente vê esse jogo de poder mesmo dele com elas, só que a gente percebe também que depois disso ele não conseguia parar de pensar sobre o que a Jude significava, pensar sobre ela mesmo, sobre o desafio dela, sobre como ela desafiava ele. No 10º conto, ele já se passa depois de Rainha do Nada e a Jude e o Cardan, eles estão ali pra cumprir alguma tarefa em relação a uma fada que tá perdida e que tá causando confusão ali no mundo mortal. Eles conversam com aquela fada que dava os trabalhos sujos pra Jude quando ela tava no mundo mortal, que eles têm que ir atrás dessa fada, desse ser que tá causando confusão. E o Cardan percebe que esse ser que eles iam ter que ir atrás no próximo dia era justamente Aslog, a mulher troll que contou as histórias pra ele quando ele era menino. Então ele meio que vai atrás dela sozinho. Ele pega a espada da Jude e ele pensa que ele pode salvar o dia sozinho pelo menos uma vez. Ele vai atrás dela e ele encontra a Aslog. Quando ele percebe que ele não vai conseguir meio que confrontar ela sozinho, ele começa a tentar ganhar tempo até o sol nascer e até a Jude perceber também que ele foi atrás dela sozinho, né? Ele pega e conta a própria versão dele daquela mesma história. E ela meio que começa a discutir com ele e eles começam a discutir sobre a história. Assim que ele termina de contar a história, ele tenta enganar ela pra ela cair dentro do buraco e tudo mais. Só que acontece que ela envenena ele, aí dá tudo muito errado e aí a Jude aparece e salva ele. Eu li esse livro bastante rápido, não só por causa das ilustrações, mas porque você lê os contos bem rapidinho mesmo. É um livro lindo, a gente conhece muito mais sobre o interior do Cardan, essa dinâmica com a história que a mulher troll conta pra ele, como depois ele muda a história, como se ele estivesse dizendo, o final da minha história mudou também, era pra eu ter tido um final e agora tô tendo outro, porque no final das contas, a história dele tem um final feliz, como a gente vê em A Rainha do Nada. Acho que essa jornada dele de ter nascido com um destino horrível no pescoço dele, sobre ter sido negligenciado a vida toda, ter se tornado um vilão pra que de certa forma ele pudesse ser notado, essa falta de controle que ele sentia sobre a vida dele, como isso era representado pelos finais da história que a mulher troll contava pra ele, que sempre acabavam com um final horrível, e como no fim ele chega e conta a própria história que a mulher troll conta pra ele com o final feliz dele. É como a gente vê que ele cresceu e amadureceu, e isso se reflete nessa versão final da história dele. Isso é muito simbólico, como ele consegue mudar o final daquele menino e o final da história dele. Garotos mudam e histórias mudam também. Eu achei isso muito significativo e eu simplesmente adorei esse livro. E desculpa se eu falei tudo muito enrolado, mas é que assim, são muitas emoções. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, comente aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Um beijinho e até o próximo vídeo.